Gênesis 26 diz: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Aleluia. Agora eu quero que você leia o versículo 12, 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavados no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Até aqui, meus irmãos. Podeis assentar, dando glória e louvor ao nome do Senhor. Isaque, com certeza, se nós formos olhar a história, ele já começa sendo um milagre extraordinário. Isaque é aquela pessoa que já nasceu debaixo de uma unção extraordinária. Nada mais, nada menos, o pai dele é Abraão, que é considerado o pai da fé. Então Isaque, ele nasce num ambiente de graça, num ambiente de promessa. O seu próprio nascimento já é um milagre de Deus na vida dele. E a Bíblia Sagrada diz que o tempo vai passando, Isaque cresce. Aquele menino, aquela criança tão desejada pelos seus pais, cresce. E Deus chama o seu pai, Abraão, e diz: Abraão. E Abraão diz para Deus: eis-me aqui. E Deus diz para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto. E a Bíblia diz que tão logo o Senhor falou a Abraão, Abraão seguiu o caminho com seu filho e os seus servos. Nós conhecemos a história. Em determinado momento da história, a Bíblia diz que Abraão para. Seu filho para com ele, os seus servos ficam no caminho e eles sobem o Monte Moriá. E a Bíblia diz que Isaque questiona o seu pai: meu pai, e ele responde: eis-me aqui, meu filho, eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E nós sabemos, irmãos, que Isaque já não era tão pequeno, porque ele tinha força para carregar a lenha do holocausto
Haja vista que Abraão já era um senhor de idade. Então o próprio Isaque carrega a lenha do seu próprio holocausto para subir para o sacrifício. Muito se fala da fé de Abraão. Muito se fala que Abraão creu. E isto lhe foi imputado como justiça, como está escrito lá em Gênesis 15. Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Mas pouco se prega da obediência de seu filho Isaque, que sobe o monte Moriá, sem falar mais nada depois que o seu pai responde para ele: meu filho, Deus proverá para si o holocausto. Isaque é um menino quieto, calado, obediente, que não questiona, primeiro, o seu pai da terra, e também não questiona o seu pai do céu, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós sabemos, meus irmãos, que Isaque se deixa ser entregue. Ele se entrega na mão do seu pai para que ele faça o sacrifício. Irmãos, a nossa vida, veja bem, a nossa caminhada não é apenas das bênçãos que nós recebemos no decurso da nossa vida. Não, a nossa vida, ela também diz respeito aos altares nos quais nós nos entregamos. A nossa vida cristã, ela de renúncia, de adoração genuína, de entrega genuína, ela não diz respeito apenas às bênçãos das quais o Senhor tem nos dado. Não, ela diz respeito aos altares nos quais nós nos deitamos e nós nos prostramos e nós o adoramos e nos entregamos por completo, sem reserva, sem questionamento. Isaque é uma figura de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo também subiu o Monte Calvário carregando a sua cruz. Então, a vida do cristão, ela é feita também de sacrifícios. Abraão creu, foi imputado como justiça. Muito se prega sobre isso, mas pouco se fala da obediência do seu filho Isaque. É este Isaque calado. É este Isaque quieto, é este Isaque obediente que eu quero apresentar para você nesta noite. Aleluia. Isaque agora, meus irmãos, a promessa é transferida para a vida dele. Isaque toma posse da herança. Deus recolhe o seu servo Abraão e Isaque agora se vê na incumbência de continuar um legado muito poderoso. Não se trata apenas de um legado físico material, não. Porque se fosse só fazenda, porque se fosse somente gado, porque se fosse apenas lidar com as coisas cotidianas e terrestres, seria muito fácil. Mas não era só isso. Sobre o ombro de Isaque pesava a responsabilidade de carregar uma promessa que duraria por todas as gerações. Isaque é um moço, é um homem que Deus age através da vida dele. Agora, Isaque está na iminência de uma grande fome, de um desafio, de uma tempestade cíclica de fome na terra. Irmãos amados, Isaque se vê no seu maior desafio. E a Bíblia diz que Deus olha para este rapaz, para este homem, e diz: não desças para o Egito. Nós temos uma tendência natural a escolher o caminho mais fácil, o caminho que é mais tranquilo para nós.
O Egito tem prosperidade. O Egito tem fartura. O Egito tem o rio Nilo. Mas eu vou dizer uma coisa para você nesta noite. O Egito não tem Deus. Lá fora, as pessoas podem ser mais prósperas do que nós. Lá fora, as pessoas podem ser mais espertas do que nós. Lá fora, as pessoas podem ser mais sagazes do que nós. Mas eu vou dizer uma coisa da qual elas não têm. Que um dia elas possam ter. Esta é a minha oração e o meu desejo. Elas não têm a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso na vida delas. Por enquanto, elas não têm o peso de uma promessa nos seus ombros. A Bíblia diz que antes de Deus fazer uma promessa para Isaac, ele diz, ele pede, na verdade, ele ordena, não desças para o Egito. Antes da promessa, vem o mandamento. Porque o mandamento é sucedido, é precedido pela promessa. Ele precede a promessa. Primeiro, nós obedecemos aos mandamentos e às diretrizes ordenadas por Deus, para depois recebermos das bênçãos, das promessas gloriosas de Deus. Não adianta eu pregar para você aqui que você vai ser próspero, que você vai ser abençoado, que você vai ser muito rico, muito famoso, se antes eu não te disser, tem um mandamento para você obedecer. Então, o mandamento precede a promessa. E quais são as promessas? Eu vou citar 3. A primeira promessa de Deus para Isaac é presença. A segunda promessa para Isaac é providência. E a terceira promessa de Deus para Isaac é descendência. Deus garante que estaria com Isaac. Deus garante que Isaac seria próspero, seria frutífero. E Deus garante que a posteridade de Isaac seria como as estrelas que há no céu. Promessa, presença, providência e descendência. São as 3 promessas para quem obedece aos mandamentos do Senhor. Abraão passou por uma fome. Agora Isaac está passando por um tempo de crise também. Porque antes de Deus nos levar à terra prometida, meus queridos irmãos, tem o processo do deserto, tem o processo da transformação, tem um processo. Não adianta apenas o pai de Isaac ter as promessas, passar por experiências. Não, o próprio Isaac tinha que passar pela experiência do deserto. Para que Deus tivesse um relacionamento genuíno e verdadeiro com ele. Agora, Isaac, depois que recebe esta promessa, você pode achar que ele saiu obedecendo a todos os mandamentos de Deus, a todas as ordenanças de Deus, a fazer tudo direitinho conforme o script de Deus. Não, não foi isso que aconteceu. Isaac vai para Gerar. Ele obedece a palavra de Deus. Ele não desobedeceu, ele fica em Gerar, que foi o lugar no qual Deus mandou ele ficar. Mas o que o Isaac faz? Ele mente. Na terra da promessa, na terra onde Deus disse que ele teria presença, na terra onde Deus disse que ele teria providência, na terra onde Deus disse que ele teria descendência, o que Isaac faz? Mentiu. Ele teve medo dos homens daquela cidade. E ele disse para aqueles homens, Rebeca é minha irmã. Não se trata aqui
de maldição hereditária, de pai para filho. Não. O que está acontecendo aqui é que Isaac viu que o seu pai um dia havia feito a mesma coisa, na mesma cidade, nas mesmas circunstâncias. E ele toma o exemplo do pai e diz: Rebeca é minha irmã. A Bíblia Sagrada diz que quando os homens daquela cidade, Abimeleque em especial, vê que Isaac está brincando com a sua filha, com a sua esposa, Rebeca, Abimeleque leva um susto. Abimeleque olha e pensa: aquele rapaz ali é casado com aquela moça. E um pagão chamado Abimeleque repreende um crente chamado Isaac. Até quando nós vamos causar uma má impressão lá fora? Eu tenho que falar isso aqui. Não foi um crente que repreendeu Isaac, não foi os pastores que repreendeu Isaac, não foi um anjo que repreendeu Isaac, não. Foi um homem pagão chamado Abimeleque. Até quando nós vamos envergonhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pelo mau testemunho que nós temos vivido lá fora? Aqui dentro é uma coisa, mas lá fora é outra. Aí os crentes têm um mau testemunho e as pessoas olham para nós e dizem: daquele jeito eu não quero ser cristão de jeito nenhum, não. Aleluia. Mas louvado seja Deus, que Deus não olha segundo o nosso merecimento e os nossos méritos. Deus não nos trata segundo o que eu mereço. Deus não te trata segundo o que você merece. Deus, ele nos trata com graça. A Bíblia diz que Isaac semeia naquela terra, naquele mesmo ano, sob as mesmas perspectivas de fome, de escassez, de um tempo onde havia falta de mantimento. E a Bíblia diz que ele colhe 100 vezes mais. Os homens de Gerar poderiam olhar para ele e dizer: você é maluco, rapaz. Não lance a sua semente, a terra não tem fertilidade porque a terra está seca, está infrutífera, não está chovendo, não é tempo de semear. Mas Isaac olha para si e diz: eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo do tempo, eu não dependo do clima, eu não dependo da economia favorável, não, eu dependo daquele que me fez uma promessa. Sobre a minha vida há uma promessa, então eu vou me basear na promessa. Eu vou lançar a semente, eu tenho certeza que o Deus que cria chuva, que o Deus que cria circunstância quando elas não existem, Ele vai enviar o mantimento e eu vou colher do meu fruto que eu estou lançando esta semente. A fé, ela é uma semente que nós lançamos no mundo espiritual. Nós colhemos na medida e na proporção da nossa fé. Se você tem pouca fé, logicamente você vai colher pouco. Mas se você tem a fé de Isaac nesta noite, eu libero sobre a tua vida nesta hora que 100 vezes neste ano ainda tu colherás. Lá fora está em crise, lá fora está em assolação, em destruição, a política está um caos, mas aquele que tem uma promessa, está lançando a semente e ainda neste ano vai colher 100 vezes mais. Eu carrego uma promessa.
Não importa se o STF está em crise, eu carrego uma promessa. Não importa o que o governo está fazendo com a política, com as taxas, com os tributos, eu carrego uma promessa. E o meu Deus garante, aleluia. Qual é a consequência da abundância da colheita de Isaac? Inveja, rejeição e contenda. Primeiro, a Bíblia diz que Abimeleque olha para ele e diz: aparta-te de nós, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Enquanto Isaac não está colhendo do fruto da sua fé, ninguém dá importância para ele lá em Gerar. Mas é só Isaac começar a colher dos frutos da promessa que ele começa a incomodar. A ponto do governador, do rei daquela província, daquela cidade, daquela terra, dizer para ele: você é muito mais poderoso do que nós, aparta-te de nós. Saia dos nossos termos. Você não é bem-vindo aqui. Isso acontece costumeiramente com a nossa vida. Enquanto não temos nada, enquanto nós não estamos produzindo, enquanto nós não estamos colhendo, nós não fazemos diferença para pessoas, para determinadas pessoas. Mas é só Deus começar a abrir as portas que as pessoas começam a se incomodar. É só Deus começar a fazer algo novo na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família, que as pessoas começam a se incomodar. Quem não produz nada não incomoda nada, mas quem produz muito diante de uma promessa incomoda muito. Não pense você que isso vem da carne. Não. Quem gera isso é o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Ele tem raiva de nós. Ele não deseja que nós prosperemos. Ele não deseja que nós avancemos. Ele não deseja o nosso bem. Veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Então ele vai usar aquele que está mais fraco na fé. Às vezes até uma pessoa de fora, outras vezes dentro da nossa própria estrutura familiar, para dizer para nós: saia dos nossos termos, você não é bem-vindo aqui. Você já está próspero, você já está próspera, saia daqui. E a Bíblia Sagrada diz que Isaac, ele habita nas dependências de Gerar. E ele desentulha. Porque, ora, os filisteus haviam entulhado os poços que o pai dele, Abraão, havia cavado. E além dos filisteus entulharem aqueles poços, os filisteus jogam terra em cima. Mas eu quero dar um tema para esta ministração nesta noite. Tem entulho. Os poços foram entulhados. É verdade. Lá nos poços que os nossos pais na fé cavaram um dia, hoje pode ser que haja entulho. Mas o que eles não sabem é que os poços estão entulhados. Mas as promessas de Deus não estão entulhadas. Os poços podem estar entulhados, mas a promessa de Deus na tua vida não está entulhada. Deus não depende das circunstâncias favoráveis para estabelecer um cumprimento da sua promessa na nossa vida. Os poços podem estar entulhados. Você pode olhar e não ver nada. Você olha para dentro de si e só vê angústia. Você olha para dentro de si e só vê solidão. Você olha para dentro de si e não vê mais esperança nenhuma. Os poços estão entulhados, mas nesta noite, eu quero dizer para você que você não depende dos poços. Você depende da promessa.
Os poços estão entulhados, mas as promessas na vida de Isaac jamais estiveram entulhadas. E ele sabe disso. E ele desentulha os poços que seu pai Abraão um dia houvera cavado. O que isso significa para a minha vida e para a sua vida? Desentulhar poços é dar valor devido a um legado que um dia existiu. É olhar para o passado, para os nossos pais na fé e valorizar a obra que um dia eles fizeram. É dar valor para aquelas pessoas que já trabalharam, que já estão experimentadas no trabalho, na oração, no jejum, na intercessão e até mesmo na experiência profissional. É parar, essa geração precisa parar de olhar somente para si e começar a desentulhar o que os nossos pais, que têm muito valor, um dia cavaram. Eu vou dar uma notícia. Se esta geração não está valorizando as cãs brancas, os homens experientes, os homens que um dia passaram e estiveram entre nós e fizeram a diferença, Deus está dizendo, é tempo desta geração começar a desentulhar os poços que um dia esses homens de honra um dia cavaram. Quem dera nós pudéssemos ser 1/3, 1/10 do que aqueles homens um dia foram. Quem aqui pode se comparar com Abraão? Quem aqui pode se comparar com Isaac? Quem aqui pode se comparar com o apóstolo Paulo? Quem aqui pode se comparar com o apóstolo Pedro? Quem aqui pode se comparar com os heróis da galeria da fé? Quem aqui pode se comparar com os nossos próprios pais? Eu não conheço ninguém. Então é tempo de voltar a valorizar as cãs brancas e desentulhar os poços que os nossos pais um dia cavaram. Os nossos pais têm valor. Uma geração que não valoriza mais os pais, muitas vezes os próprios pais, as próprias mães, uma geração que não tem mais respeito pelos anciãos, os anciões, uma geração que dá de ombros para a geração passada. Mas eu vejo uma geração fraca, uma geração que não tem propósito, uma geração que vive fundamentada na internet, repetindo o que cada um diz. Ai, Jesus amado. É só ele mesmo para falar umas coisas dessas, Jesus. E agora, Isaac começa apenas após ele desentulhar os poços que o seu pai cavou e dar os mesmos nomes, honrando a memória de seu pai. Ele não apenas desentulha os poços, como ele também dá os mesmos nomes que o seu pai um dia deu. Somente então é que Isaac vai cavar os seus próprios poços. Não tem como nós fazermos nada se nós não olharmos para o que está escrito aqui. Não tem como nós fazermos nada se nós não olharmos para os heróis da fé. Quer cavar novos poços? Quer fazer algo diferente? Quer fazer algo revolucionário? Desentulhe primeiro os poços dos seus pais, para depois cavar os seus próprios poços. E o que acontece quando ele cava os seus próprios poços? Tem contenda. Os pastores de Gerá olham para ele e dizem, quando ele encontra águas vivas, porque enquanto ele não cava nada, ele não faz a diferença. Mais uma vez dizendo, mas a partir do momento que ele encontra água viva, alguém quer tomar posse da bênção que é dele.
Mas se você se recordar, você vai lembrar que no começo dessa ministração eu disse que Isaac é um homem de poucas palavras, um homem que não é do confronto, um homem obediente ao Pai da terra e ao Pai do céu, e também um homem que carrega o peso gracioso de uma promessa gloriosa. Ele não contende com os homens daquela terra. Não, eu não vou construir o meu legado debaixo de contenda. Isaac não quer construir o legado dele debaixo de contenda. Meus filhos, vocês querem a água, as águas vivas do poço que eu cavei? Fique tranquilo, eu não vou contender com você. Eu vou continuar trabalhando. Cava o segundo poço. E da mesma forma, houve contenda. Cava o terceiro poço. E ele não tem mais contenda no contexto da sua vida. Por quê? Porque foi resiliente. Isaac está te ensinando e me ensinando a ser resiliente, a não sucumbir aos ataques espirituais nas hostes celestiais, a não sucumbir aos ataques do nosso inimigo da nossa vida. Porque a nossa guerra não é contra os irmãos que nós estamos olhando aqui. Não, a nossa guerra é maior. Ele vai fazer de tudo para você parar no primeiro poço. Cave o segundo. Mesmo se ele causar objeções. Não, eu não vou contender com você. Tchau, eu estou cavando outro poço. Eu não quero guerra. Eu sou um homem da paz. E ele vai cavar o terceiro poço. E no terceiro poço, ninguém contendeu com ele, pastor Vanilson. Aí ele fala, fomos alargados nessa terra. E o que Isaac vai fazer depois que ele encontra um poço do qual as pessoas não guerrearam por ele, não se opuseram por eles? Isaac vai aproveitar o momento que ele havia proporcionado a si mesmo e garantir o seu sustento, a sua família, o sustento da sua família e as suas posses? Não. Isaac não parou em Berseba. Desculpe. Isaac não parou em Reobote. Ele subiu para Berseba. Deus tem algo mais a nos entregar. Não se contente com o poço que você encontrou lá em Reobote. Deus tem algo mais valioso para te entregar lá em Berseba, aleluia. Não fique restrito apenas às suas bênçãos de Reobote. Suba até Berseba. Prepare um altar. Prepare uma tenda. E cave um novo poço. Isaac está te mostrando nesta noite. Primeiro, antes de tudo isso, isto é muito. Eu preciso falar isso. Lá em Berseba, Deus o encontra novamente e reafirma as 3 promessas que havia feito outrora, lá nos primeiros versículos. Quando ele ainda não tinha posses, quando ele ainda não tinha um legado, quando ele ainda não era ninguém, Deus o encontra lá em Berseba e Deus reafirma as suas promessas. Presença, providência e descendência. Você vai ter a minha presença, você vai ter a minha providência
e a sua descendência também será tocada pela minha presença. Eu estou pregando calma aqui porque eu estava sem voz. Mas já era para você estar glorificando o nome do Senhor. Porque não é possível que Deus fale que estará contigo. Não é possível que Deus fale que vai prover um milagre na tua vida. Não é possível que Deus fale que vai te abençoar. As suas gerações serão abençoadas. As suas gerações serão prósperas. As suas gerações serão frutíferas. E você ficar olhando para mim de braço cruzado. Eu não acredito nisso não, meu filho. Tem algo errado aqui. Deus precisa dar um chacoalhão nessa geração para acordar. Quantas vezes Deus vai falar da sua presença na sua vida? Quantas vezes Deus vai falar da sua providência na sua vida? E quantas vezes Deus vai falar que vai abençoar a tua casa, a tua família, e você vai ficar olhando para o pregador? Presença, providência e descendência. Na tua casa hoje. Na sua vida hoje. Na vida dos seus filhos hoje. Presença, providência e descendência. Esta é a palavra profética para Deus na sua vida hoje. E o que Isaac faz? Ergue um altar. E o que Isaac faz? Constrói uma tenda. E o que Isaac faz? Manda cavar um poço. Isaac está te dizendo que mais importante do que o poço é a presença do Deus que garante a água do poço. Quando ele ergue um altar, ele está estabelecendo prioridade. A minha prioridade não é a terra, a minha prioridade não é a água, a minha prioridade não é o poço, a minha prioridade está no céu, a minha prioridade é Deus, a minha prioridade não está aqui fundamentada nessa terra. Quando Isaac ergue um altar, ele está dizendo para nós que a prioridade dele está no céu. Agora Isaac está construindo uma tenda. A tenda próxima ao altar. Faça uma extensão desta igreja na tua casa. O culto deve permanecer na tua casa. A tua família será reconhecida como lugar de bênção. A tua casa, que agora está um caos, eu libero sobre a tua vida agora. Ela vai ser um lugar onde Deus é glorificado. Aleluia! A sua casa será reconhecida como lugar onde Deus se manifesta na terra. É isto que Isaac está dizendo para nós. O texto está dizendo para nós, o Espírito de Deus está dizendo para nós, crie uma extensão desta casa, desta igreja na tua casa. Construa o altar perto da tua casa, para que você tenha acesso ao Deus Todo-Poderoso, todo o tempo em que você quiser. Não é somente nos cultos que você pode acessar a graça de Deus. Você pode acessar a graça de Deus em qualquer hora que você quiser. Basta você querer. Erga o altar próximo da tua casa. Tem uma tenda lá. A tenda ontem eu preguei. Ela é, irmãos, quando ela é estendida, ela está dizendo para a nossa família que a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. Que a proteção de Deus estará sobre a nossa casa, que a nossa família será reconhecida como uma família de bênção. Mude o discurso nessa noite. Olha o que o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você. Mude a retórica do teu discurso nessa noite.
Em lugar de dizer que a sua casa está em trevas, comece a dizer: a minha casa é um lugar, uma extensão da glória de Deus. Aqui habita a presença gloriosa do Espírito de Deus. Antes podia ser um lugar de trevas, mas a partir desse momento a minha casa será reconhecida como uma casa de bênção. Quem recebe aqui nessa noite? Somente depois que ele constrói o altar, depois que ele constrói a tenda, depois que ele faz tudo isso, ele vai mandar cavar os servos cavarem outro poço. Mas perceba que, por enquanto, ainda não tem água. Há um detalhe fundamental aqui. Alianças quebradas geram promessas paradas. Não tem como Deus te favorecer se você estiver... A Bíblia é bem clara. Se você estiver em desacordo com seu irmão, brigado com seu irmão, alianças quebradas, promessas paralisadas. Jesus é bem claro. Se você, porventura, se lembrar que o teu irmão, não é você, é o teu irmão, tem algo contra ti, vai, se reconcilie primeiro com ele e depois traga a oferta aonde? No altar. Com alianças quebradas, as promessas ficam paradas. E Isaac sabe disso. Mas não é Isaac que vai atrás, nesse caso. Deus faz com que o inimigo de Isaac vá atrás dele. E reconheça. Rapaz, Isaac, eu vejo que Deus é na tua vida. Não é o Isaac que está indo atrás. Deus vai tocar no coração do inimigo de Isaac. E o inimigo de Isaac, é a Bíblia que está dizendo, é que foi atrás dele. Eu não estou inventando nada aqui, leia o texto. Abimeleque veio a Gerar com Azute, Auzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Porque vós me odiais e me repelistes de vós. Vocês não apenas me odeiam, vocês me mandaram fora daqui. Por que viestes a mim? E o inimigo diz para ele: havemos visto, na verdade, que o Senhor é com você. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre os montes. Uma hora ou outra o inimigo vai ter que reconhecer que Deus é na nossa vida. Uma hora ou outra o inimigo vai ter que reconhecer que Deus está fazendo coisas extraordinárias na nossa vida. Eles haviam feito uma aliança com Abraão lá no passado. Olharam para Isaac e disseram: esse menino aí não vai dar certo. E quando eles veem que verdadeiramente Deus era na vida dele, eles reconheceram com humildade, é necessário frisar isso aqui, que Deus era na vida de Isaac. Precisa ser muito homem para reconhecer que Deus é na vida de um inimigo. Uma coisa não dá para negar: o homem era humilde. Não havia soberba nele. Não havia arrogância, prepotência. Ele reconhece. Tinha até um certo nível de temor, porque quando ele vê que Rebeca poderia ser esposa de Isaac, ele diz: porventura nós poderíamos tomá-la e grande maldição viria sobre nós. Então o homem era temente. Este mesmo homem agora está reconhecendo que Isaac, Deus é na vida dele. E não apenas isso. Isaac tinha condições físicas, tinha um exército, o que ele quisesse em suas mãos, para batalhar contra eles. Mas Isaac não faz isso. Isaac vai cavando poços, Isaac vai desentulhando poços, Isaac vai fazendo a obra. E vai deixando quem quiser falar para trás.
Depois a gente se resolve. Uma hora ou outra, Deus vai colocar frente a frente você com seus adversários. Eles vão ter que reconhecer. E ainda vai dizer que não nos faça mal, como nós não temos te tocado. Eu não toquei em você, Isaac. Não toque em mim também. Porque você é bendito do Senhor. Você é bendita do Senhor. Você é bendito do Senhor. O inimigo não pode te tocar. Nem o fio da sua cabeça, do seu cabelo cai, se Deus não permitir. O inimigo não pode te tocar. Toda arma preparada contra a tua vida, contra a tua família, contra as tuas causas, contra os teus negócios, Deus não vai deixar que o teu inimigo te faça dano. Para quê? Você pode dizer assim: agora Isaac vai afundar a cabeça de Abimeleque no chão. Isaac vai afundar a cabeça dele. Agora Deus deu os seus inimigos em suas mãos. E o que ele vai fazer? Vai guerrear? Vai maltratar? Vai humilhar? Não, meu querido. A Bíblia é totalmente o inverso da nossa realidade. Isaac prepara um banquete para os seus inimigos. Lembrando que o salmista um dia disse: preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus não apenas favorece a vida de Isaac, como faz com que ele entre em harmonia com seus inimigos. Num banquete. Banquete significa comunhão. Não se assenta à mesa com alguém, aquele que não tem comunhão com ele. Então agora você, Abimeleque, deixou de ser inimigo de Isaac para passar a ser aliado. Deus preparou um banquete, não foi para humilhar a vida de Abimeleque, a vida do seu general e a vida do outro homem que estava com ele, não. Deus preparou um banquete para mostrar que há uma essência quando os irmãos, ó quão bom e quão suave é, quando os irmãos vivem em união. Tem um banquete preparado, não é para humilhar, não é para rechaçar, não é para pisar, é para comunhão, é para fortalecimento de aliança. Fortalecimento de aliança. Esta é a promessa. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Quero orar por você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito de Deus, Pai, eu sei o que o Senhor falou nesta noite, meu Deus. O Senhor, ó Pai, através da tua palavra, Pai, nos dê uma direção, Senhor. Não saia do lugar da promessa. Fique no lugar onde eu te indicar. O Senhor nos prometeu presença. O Senhor nos prometeu providência. O Senhor nos prometeu descendência. O Senhor perdoou os nossos pecados, dos quais nós, uma hora ou outra, causamos aí fora, envergonhando o teu nome. E a partir deste momento, o Senhor, ó Deus, nos prosperou 100 vezes mais na terra. E nós colhemos com abundância os frutos gerados da semente da fé. E o Senhor nos protegeu dos nossos inimigos. O Senhor nos abençoou. O Senhor nos alargou em Reobote, mas Reobote não é o lugar da nossa habitação eterna. Existe uma Berseba, Senhor, nos aguardando, onde nós vamos preparar um altar, onde nós vamos estender a nossa tenda, onde a nossa casa vai ser abençoada, onde a nossa vida vai ser próspera e haverá algo. Abra os seus olhos agora. Lembra que eu disse que
poço que Isaac cavou lá em Berseba, não tinha aparecido água. Eu disse isso aqui. Quando ele entra em comunhão com Abimeleque, que era seu inimigo, quando ele prepara um banquete para o seu inimigo e trata com bondade o seu inimigo, o que acontece na vida de Isaac? Os servos dele chegaram e disseram para Isaac: Isaac, achamos água. A partir do momento no qual nós nos reconciliamos uns com os outros, começa a jorrar uma fonte de águas vivas vinda do trono de Deus. Tem uma bênção que está retida na tua vida hoje e ela precisa ser liberada agora. Tem uma bênção que está retida na tua casa agora, mas que ela, a partir do momento da reconciliação, será liberada. Achamos água. Essa bênção vai ser liberada somente quando nós prepararmos um banquete, nos unirmos com o nosso inimigo e prepararmos para ele algo que o favoreça a se reconciliar conosco. Essa bênção está liberada somente para aquele que se reconcilia nessa noite. Que Deus te abençoe.